A taxa Selic foi elevada a 12,75% para tentar controlar a inflação. Mas como que ficam os fundos imobiliários agora com esse aumento da Selic? Qual que vai ser a rentabilidade, qual que vai ser o risco de eu investir num fundo imobiliário? Será que eu vou ganhar ou vou perder se eu colocar o meu dinheiro num FII? Esse é o tema do vídeo de hoje, então bora pro vídeo. Olá, meu nome é Neto Pereira e seja muito bem-vindo ao canal Dinheiro Suado. Aqui toda segunda, quarta e sexta às 7 da noite tem dicas de educação financeira e empreendedorismo para você. Então não perca seu tempo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, senão o YouTube não te avisa. Deixe seu like e faça um Netflix aqui com outros vídeos que podem te ajudar. Só lembrando a você que esse vídeo não é uma recomendação nem de compra e nem de venda, ok? Taxa Selic versus fundos imobiliários, os famosos FIIs. Qual que é a relação aí entre os dois? Bom, primeiro o que é a taxa Selic? A taxa Selic é a taxa básica de juros aqui no Brasil. Ela é que controla e ela que vai comandar todas as outras taxas. Por exemplo, se você quer fazer um financiamento, se você quer pegar um crédito, se você vai estar lá com juros no seu cheque especial, se você tem juros de cartão de crédito, tudo isso, todas essas taxas, todos esses juros seguem a taxa Selic. E o Copom, na última reunião, elevou a taxa Selic a 12,75% ao ano de rentabilidade. Com isso, o Banco Central, via Copom, ele quer tirar dinheiro de circulação. Tirando dinheiro, tirando o crédito das pessoas, o Banco Central ele tenta diminuir a inflação. É claro que isso não é uma coisa tão fácil assim. Por exemplo, ele aumenta hoje a taxa Selic, amanhã a inflação já vai estar controlada. A gente consegue ver isso muito bem aqui no nosso bolso. Então a taxa Selic é a taxa mãe aí que comanda toda a economia, né? Tudo vai performar de acordo com a taxa Selic, com a rentabilidade da taxa Selic. E o que são os fundos imobiliários? Bom, vamos supor que eu quero comprar esse imóvel aqui. Esse imóvel aqui está custando 200 mil reais. Eu não tenho 200 mil reais, eu tenho 5 mil reais. Inferno! Inferno! Só que o que eu vou fazer? Eu descobri que o João tem mais 5 mil reais. A Maria tem mais 5 mil reais. O Ricardo tem mais 5 mil reais. O Daniel tem mais 5 mil reais. A Thalita também tem mais 5 mil reais. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai formar um grande conjunto aqui de investidores para a gente comprar esse imóvel. Basicamente, os fundos imobiliários são isso, né? Você se junta com outros investidores, vocês se tornam cotistas, né? Cada investidor se torna cotista porque vai comprar cotas daquele fundo imobiliário que investe naquele imóvel e através dos fundos imobiliários você recebe todos os meses dividendos, que é como se fosse o aluguel daquele imóvel que você recebe todos os meses pingando na conta da sua corretora de valores. E esses rendimentos, esses aluguéis que você recebe, esses dividendos, eles são isentos de imposto de renda. Pelo menos até agora. O Paulo Guedes aí faz tempo que ele quer taxar aí os dividendos dos fundos imobiliários, mas até agora os dividendos eles são isentos de IR. Os FIIs eles fazem parte da renda variável, eles oscilam para cima e para baixo aí muito mais do que a renda fixa, mas muito menos do que as ações, né? O risco de você investir em ações é maior do que se você investir em fundos imobiliários. E para você investir no FII, basta abrir uma conta numa corretora de valores para você ter acesso ali ao seu home broker, para você começar a investir em fundos imobiliários, que é a maneira mais fácil de você investir em imóveis e muito mais barata do que se você sozinho fosse comprar um imóvel. Além disso, a liquidez de um fundo imobiliário é muito maior do que um imóvel em si.
Por exemplo, se você fosse vender a sua casa, muito provavelmente você demoraria meses ou até anos para conseguir realizar aquela venda. Já a liquidez de um fundo imobiliário é muito rápida. Provavelmente você conseguiria vender aquela cota no mesmo dia e transformar aquela cota em dinheiro. E tem um terceiro agente aqui, que é a inflação. A inflação no mês de abril de 2022, ela fechou em 1,73% de rentabilidade. E a inflação acumulada é de 12,03%, a inflação acumulada nos últimos 12 meses. E a projeção aí do governo, do Banco Central, via Copom, é que a taxa Selic ultrapasse aí os 13% de rentabilidade para tentar combater a inflação, para tentar combater esse dragão aí que tem fome de dinheiro. Mas então, se os fundos imobiliários são tão bons, por que eles estão caindo? Por que o IFIX, que é o índice oficial da B3, que analisa aí os fundos imobiliários, por que esse índice está caindo cada vez mais com a alta da Selic? Bom, você pode observar aqui na tela um gráfico que mostra a relação aí da taxa Selic com o IFIX. Você pode observar que a relação deles é inversa. Quando um sobe, o outro desce. E por que isso acontece? Bom, primeiro porque a renda fixa está se tornando cada vez mais atrativa agora com a alta da Selic. Então, por que o investidor vai correr risco lá na renda variável, lá nos fundos imobiliários, se ele pode ter uma rentabilidade parecida ali na renda fixa, com muito mais segurança? Então, o investidor, ele migra da renda variável e vai investir lá na renda fixa. Dá uma olhada aqui na tela nos títulos do Tesouro Direto. Dá uma olhada ali, por exemplo, no Tesouro Pré-fixado 2033. Observe ali que a rentabilidade dele é de 12,60% ao ano. Então o investidor tem muito mais segurança e com a mesma rentabilidade do que se investir em um fundo imobiliário. Isso, é claro, a curto prazo. A longo prazo, os FIIs eles rendem muito mais do que a renda fixa. Mas a curto prazo, a rentabilidade da renda fixa está ali bem parecida com a rentabilidade dos fundos imobiliários. Então, os fundos imobiliários eles vão ter que oferecer aí uma rentabilidade, um atrativo muito maior para conquistar aí a atenção dos investidores. E o outro motivo também é a alta da Selic. Está muito mais caro agora para você construir um imóvel com a alta da Selic, com a alta dos preços, do que antes, quando a taxa Selic estava mais baixa. Lembra que eu falei para você que o governo quer tirar o dinheiro de circulação para baixar a inflação? Com isso, a Selic foi elevada e o crédito se tornou muito mais caro. Para você ter um financiamento, para você ter um empréstimo, vai custar muito mais do seu bolso agora com a Selic elevada do que antes. Porém, não são todos os fundos imobiliários que estão tão descontados assim. A gente tem os fundos imobiliários de papel e a gente tem os fundos imobiliários de tijolos. Os fundos de tijolos são aqueles fundos imobiliários que a gente vê quando a gente passa na rua. Por exemplo, galpões logísticos, que ficam nas beiras das rodovias, lajes corporativas, que são aqueles prédios, aqueles edifícios que tem vários escritórios ali de várias empresas, shopping centers, hospitais, escolas. Então tem vários fundos de tijolos, que são aqueles fundos físicos que a gente consegue ver quando a gente passa na rua. E tem os fundos imobiliários de papéis, que eles investem o dinheiro dos cotistas em instrumentos financeiros do setor imobiliário, como por exemplo os CRIs. Os CRIs são certificados de recebíveis imobiliários. E nos fundos imobiliários a gente tem um indicador financeiro chamado P sobre VPA. O que é isso? Ele analisa se aquele fundo imobiliário ele está barato ou caro demais. Se está abaixo de 0,9%, ele está barato demais, descontado demais. Aí você tem que desconfiar por que ele está tão barato assim.
Se está acima de 1,1%, ele está muito caro. E o preço justo ali seria 1. E aqui a gente tem dois exemplos de fundos imobiliários, um de tijolo e um de papel. Tem o XPLG11, que é um fundo imobiliário de tijolo. A gente pode ver aí pelo site aí do Status Invest que o P sobre VPA aí do XPLG11 está bem descontado. E a gente pode observar também que o KNCR11, que é um fundo de papel, que ele está num preço justo, que ele está bem próximo ali do preço justo. Ou seja, observando outros fundos imobiliários de tijolos, a gente pode observar que os fundos de tijolos eles estão mais descontados. Tudo isso por causa da lei da oferta e da demanda. Tem muita pouca gente comprando esses tipos de fundos imobiliários, porque eles estão comprando os fundos de papel que estão mais interessantes, que estão dando uma rentabilidade maior para os investidores. Como tem pouco investidor comprando cotas de fundos de tijolos, esses fundos estão descontados. A longo prazo, você pode ter uma boa valorização, porque a Selic ela não vai se manter em alta o tempo todo. Vai ter um dia que ela vai baixar, que ela vai começar a baixar. Então, esses fundos de tijolos, eles vão começar a valorizar. Então, você tem que pensar a longo prazo, você não pode pensar agora. Você tem que comprar esses fundos descontados, que estão oferecendo aí um preço bem atrativo, né, bem abaixo aí do seu P sobre VPA aí de 1, e você tem que pensar a longo prazo. Se você quiser uma rentabilidade pensando agora, né, se você quer obter lucro pensando agora, você pode pensar aí em comprar cotas desses fundos de papéis, que estão oferecendo aí uma rentabilidade maior do que os fundos de tijolos. Agora, se você pensar a longo prazo, e é isso que você tem que pensar a longo prazo, aí você pode comprar cotas dos fundos de tijolos e aproveitar depois a valorização desses papéis. Por exemplo, tem muitos fundos de papéis que eles estão atrelados ao CDI, que é um parente bem próximo ali da taxa Selic. Ou seja, se a Selic cair, o CDI também vai cair, e a rentabilidade ali, o lucro que você vai obter com esses fundos de papel também vai cair. E outra, esses contratos que foram feitos para esses fundos de papel, eles não duram muito tempo, eles duram 5, 6, 7 anos. Então, eles foram feitos lá atrás, quando a Selic ainda estava baixa. Então, eles já vão vencer aí daqui a 2, 3 anos. Então, você não pode aí pensar aí a longo prazo, porque para isso, esses fundos de papel, eles vão ter que renovar aí o contrato e oferecer aí um atrativo a mais para você continuar com eles. Outra coisa, tenha estratégia aí nos seus investimentos, tenha um objetivo claro quando for pensar em investir aí, por exemplo, em renda variável, em ações, em fundos imobiliários, tá? Não fica aí mudando aí de estratégia à torta direito, só porque a Selic aí se valorizou, então eu vou lá para a Selic porque ela tá mais elevada. É claro que você tem que aproveitar sim a rentabilidade da Selic, você tem que ter aí um investimento de renda fixa, mas você não pode ficar mudando aí de galho em galho a toda hora, porque essa rentabilidade está maior que essa, por exemplo. Então eu vou abandonar esse meu plano e vou cá para a renda fixa. Então eu vou abandonar aqui a renda fixa e vou voltar aqui para a renda variável. Ou seja, você não tem aí objetivo claro, né? Você fica aí mudando aí de galho em galho sem ter uma estratégia definida. E aquele investidor que faz uma análise fundamentalista aí dos seus investimentos, que tem objetivo a longo prazo, ele tem uma estratégia e ele segue aquela estratégia de maneira inteligente. Não estou dizendo aqui que você não deve aproveitar a alta da Selic e investir em renda fixa. Estou dizendo para você não ficar aí perdido aí nos investimentos, sabe, pulando de galho em galho, tá certo? E outra,
muito importante, antes de você pensar em renda variável, antes de você pensar em renda fixa, monte a sua reserva de emergência. Não adianta aí você pensar em rentabilidade, qual que está pagando mais, qual investimento que é o melhor aí com a alta da Selic, se você não tem nem a sua reserva de emergência montada. Se você não sabe o que é uma reserva de emergência, veja esse vídeo aqui. E muito cuidado com a ganância, cuidado com o olho gordo, cuidado para não fazer besteira. Tenha sempre aí uma reserva de emergência montada antes de ir para um investimento mais arriscado, como são os fundos imobiliários. Tá certo? E se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Dinheiro Suado se você ainda não é inscrito, de ativar o sininho das notificações, senão o YouTube não te avisa. Aqui toda segunda, quarta e sexta às 7 da noite tem dicas de educação financeira e empreendedorismo para você. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, faça um Netflix aqui no canal com outros vídeos que podem te ajudar. Tenha muito sucesso! E até o próximo vídeo.